Ok, voltamos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Por ocasião agora da gravação desse vídeo, vocês vão ver como é que se atende a uma proposta de análise linguística, certo? Que é o que eu vou fazer agora com vocês, simulando essa atividade. Esse exercício que vocês vão ter a oportunidade de ver, ele é assim, você para passar numa certa prova, para a sua vida acadêmica, no Enem. Eu examinei uma das provas do Enem aí, que foram aplicadas três, não é assim? Teve uma que foi por causa que teve problema de logística, teve de reaplicar a prova, outra que foi o Enem digital, teve o Enem, entre aspas, normal. Eu acho que ainda teve um quarto, né? Talvez para pessoas com necessidades especiais. Enfim, uma das três ou quatro provas eu avaliei, olhei bem direitinho. E eu vi que tinha uma dentre elas tinha uma questão de gramática desses tópicos que nós estamos estudando aqui. Mas não empregava o nome do termo que nós estamos empregando aqui, essa terminologia que toda gramática usa, ele não empregava, mas se você soubesse o que nós estamos estudando aqui na hora de fazer uma análise, vocês poderiam matar a questão em 30 segundos. Entendeu? Poderiam rapidamente conseguir fazer a questão, bastava ter na cabeça a ideia do tópico gramatical que nós estamos estudando aqui. Então, uma prova, o sonho da gente era que eles colocassem 10 tópicos, nós estudássemos um tópico e fosse esse tópico que tivesse nas 10 questões da prova. Mas não é essa a realidade, né? Na realidade, o que ocorre é que eles colocam 10 tópicos e vai ter lá 13 questões, né? Enfim, e você tem que estudar todos os tópicos, porque cai de cada uma questãozinha, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar agora com vocês essa janela em que eu mostro como é que a gente faz uma análise. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: vocês vão fazer uma questão lá em qualquer prova da vida. Então, agora, tem vários objetivos quando a gente trabalha esse conteúdo, mas eu estou sendo reducionista. Estou reduzindo tudo à situação escolar, avaliativa, concurso e tal, certo? Então, você olha para a questão é sobre sujeito e sobre período. Aí a questão diz assim no enunciado: o parágrafo 3 tem dois períodos, três sujeitos, cinco sujeitos, quatro períodos, dois períodos, um sujeito. Você não vai ficar se embananando nas alternativas. Você vai esquecer as alternativas, vai para o texto, vai fazer essa análise que está aí como exercício, você mesmo vai ver, e aí, por eliminação e por análise, você vai encontrar a resposta certa com muita facilidade. Percebem? Se a questão pergunta, temos no trecho em negrito, tem lá um parágrafozinho, a parte em negrito. Nós temos complemento nominal, complemento verbo, você vai esquecer as alternativas, vai lá para o fragmento, vai analisá-lo e depois vai comparar a sua análise com as alternativas para ir eliminando e encontrar a resposta certa. É assim que se resolve uma prova, certo? Então, eu estou dando aqui o que é o básico, cobrando, orientando o que é o básico geral. Para esse uso, eu vou chamar de utilitário, com todo o respeito que a vida é feita também de coisas úteis, né? Existe a leitura pelo prazer de ler e existe a leitura para se resolver um problema, para se aprender algo. Eu pratico as duas. Leio muito mais profissionalmente do que diletantemente, né? Do que prazerosamente, porque trabalho é espinho na carne. Mas o resultado da leitura é uma coisa que me dá muito prazer. Terminar de ler um livro e conversar com alguém sobre ele é maravilhoso. Então, olhe, aqui eu escrevi esse texto, é um texto que é para ser meio enigmático, meio difícil de entender mesmo de propósito, porque ele já contém a resposta a esses itens aqui, certo? Itens 1, 2 e 3 aqui, certo? Então, olhe, perceber sobre o que um trecho de um texto estava dizendo. Esse um trecho aqui é o período. E perceber sobre o que esse trecho está falando é perceber o sujeito, certo? Foi uma maneira aí meio empolada que eu criei de já dar a resposta para vocês. Quando vocês definirem aqui embaixo o que é substantivo, o que é sujeito, o que é verbo, o que é adjuntado adverbial, o que é artigo adjetivo e adjuntado nominal,
Esse texto aqui é para ficar mais claro para vocês. Outra coisa, perceber as escolhas de definições ou indefinições. Ou seja, os adjuntos adnominais, se você vai usar um, você vai usar um outro, né? Assim como a caracterização daquilo sobre o que se diz, ou seja, os adjetivos, né? Em cada fragmento de um texto, cada pedacinho, esse fragmento aqui são os termos, né? Sujeito, adjunto adverbial, adjunto adnominal, tá? São os termos. Bem como perceber as circunstâncias de tempo e de causa, por exemplo. O que é isso? São os adjuntos adverbiais. Tudo que nós estamos estudando há mais de 10 semanas, fora as aulas presenciais, certo? Para aquilo que uma dada parte de um parágrafo afirma que ocorreu, tudo isso são ações, aqui é você leitor, não é? Tudo isso são ações fundamentais para um leitor conseguir atribuir sentidos a um texto. Então, não é que você lê usando essa terminologia gramatical e fazendo a análise sintática. Mas quando você é capaz de tomar consciência que tem adjetivos ali empregados com certa intenção, que certos verbos foram escolhidos para falar ali o que um certo sujeito fez ou sofreu e tal, você consegue ler de modo melhor, de modo mais profundo, tá? Então, diante disso aqui, da importância de perceber esses elementos do texto, aí vem, manualmente, você vai me entregar uma definição de substantivo e uma de sujeito, e com isso eu já estou introduzindo aquilo que eu vou trabalhar nos FICs ainda esse semestre, são FICs curtinhos, intensivos, mas está para sair o edital, e o que vocês vão estudar no terceiro ano, as funções que são próprias do substantivo. Uma delas é sujeito, certo? Então, por isso que está junto no item 1. Defina verbo e adjunto adverbial. Por quê? Porque uma das funções do adjunto adverbial é dar lato sensu, entre aspas, assim, em sentido amplo, das circunstâncias do verbo. Circunstâncias de tempo, circunstância de modo, circunstância de lugar, e lá vai, tantas outras, certo? Defina artigo e adjetivo. Por quê? Porque eles desempenham a função de adjunto adnominal. Então, com esse mapinha em mãos de conceitos, vocês vão para um fragmento que tem o mesmo número de vocês no sistema, na chamada, por assim dizer, e lá vocês vão encontrar, para cada período, um caso de sujeito. Pode ter mais de um caso, você vai encontrar um caso, certo? Agora, no fragmento inteiro, é o que diz aqui, letras B, C, D e E, identifique no fragmento inteiro, identifique no fragmento inteiro, no fragmento inteiro, apenas 2 casos de adjuntos adverbiais. Adverbial. 2 casos de adjunto adverbial. Certo? 2 casos de, eu vou colocar no plural aqui também, de adjuntos adnominais, adverbiais. 2 ocorrências do emprego de substantivos. Vai ter 1 milhão lá. Vocês vão marcar só 2, certo? Vai ter 1 milhão de adjuntos adnominais. Vocês vão marcar só 2. Vai ter 1 milhão de verbos. Vocês vão marcar 2 verbos. Compreendido? Então, no vídeo anterior, no primeiro bloco, eu já dizia que quando você encontrar o verbo haver no sentido de existir, vocês vão escrever assim, oração sem sujeito. Então, há muitos problemas no Brasil entre 1980 e 1984. Então, um período desse é considerado sem sujeito. Porque esse haver aí, ele seria impessoal. Ele nem está em primeira pessoa em quem fala, nem em segunda com quem se fala, nem em terceira sobre o que se fala. É essa análise que a gramática faz, certo? Esse é só um saltozinho a mais que nós estamos dando aqui. Então, professor, não entendi ainda, está muito abstrato, está muito teórico. Dê um exemplo de solução da tarefa? Era o que faltava. Esse fragmento aqui, vocês já conhecem da leitura que nós fizemos no outro vídeo, eu já comentei com vocês e vou comentar melhor agora. Então, veja só, o que é para vocês fazer? Identificar a cada período o sujeito. Por que eu estou insistindo nisso? Porque se você não consegue entender sobre o que o fragmento está falando, que é exatamente o sujeito, você não entendeu, não vai entender nada. Certo? Então, coloquem as definições lá em cima de sujeito, depois você vem aqui embaixo com a definição na mão
para não acontecer de como ocorreu com pessoas dessa turma e das outras turmas. Eu perguntar por que você marcou isso como sujeito. Vamos aqui, fragmento modelo, né? De fato, altos diretores de empresas multinacionais estabelecidas no Vale do Silício. Aí vamos dizer que a pessoa marcou certo, marcou como sujeito. Aí eu pergunto, por que isso é o sujeito? Aí a pessoa não tem um caderno para pelo menos me responder mecanicamente, não tem um livro aberto, não tem nada. Fica difícil, né? Então agora lá em cima você anota e pelo menos você vai dizer, olha, é porque quem coloca os seus filhos, quem pratica essa ação de colocar, isso aqui, altos diretores de empresas de tecnologia multinacionais estabelecidas no Vale do Silício. Então, o quem do verbo, quem faz o que o verbo diz é o sujeito. É o termo, aquela parte do período que concorda com o sujeito em número e em pessoa. São os diretores, olha, terceira pessoa. Então, colocaram. Diretores está no plural, colocaram está no plural. É aquela parte sobre a qual eu falo. Então, o livro que nós estamos aqui, eu vou mostrar aqui, né? Como é que chama? Educar na curiosidade, a criança como protagonista de sua educação. Ela está querendo nos dizer algo sobre esses vários diretores de empresas tecnológicas dessa região norte-americana, conhecida como Vale do Silício. Lá tem tanta empresa que emprega silício como matéria-prima de componentes tecnológicos que acabou ficando conhecido como Vale do Silício. Certo? Qual era a dificuldade desse trecho aqui que vocês forem resolver lá? Com o conceito em mão, vocês vencem a dificuldade. A dificuldade é, primeiro, que é um sujeito grande. Geralmente, as gramáticas trazem um sujeito bem miudinho. Os vídeos do YouTube dizem, eu quero estudar. Então, eu é o sujeito. Sacaram? Quando nós vamos ler, o sujeito não é só uma palavra. São só duas. Por vezes, é quase uma linha inteira do texto. Certo? Outra coisa, a outra dificuldade é perceber que aqui eu tenho um sujeito, tem uma informação a mais entre travessões, poderia ser parênteses, poderia ser vírgula, que estivesse aí marcando essa outra informação, entre o sujeito e o verbo. Então, se você tiver o conceito em mãos, olhar esse modelo, estou ensinando vocês a resolver uma atividade escolar, que alguns de vocês demonstraram que não conseguem ainda, não é nem só a questão do conteúdo, é o saber resolver. Você olha lá e diz todas as partes que praticam o que o verbo diz, o professor marcou como sujeito. Então, nem que seja mecanicamente, vocês têm condições de fazer esse exercício. Sem entender muito, vamos dizer assim. Mas começa assim, depois entende. Certo? Então, é sobre os altos diretores das empresas tecnológicas multinacionais estabelecidas no Vale do Silício, que o livro quer nos dizer que elas colocaram. Certo? Ela fez um aposto aqui, colocou informação a mais explicativa a respeito desse lugar. O que tem de especial nesse lugar? O Vale do Silício. Lugar conhecido por ser o berço de invenções tecnológicas e epicentro, o centro mais importante, digamos, o centro mais importante de toda a economia tecnológica do mundo afora. Certo? Então, neste lugar, o que esses diretores que trabalham lá fizeram? Aqui é o complemento. Muita gente marcou o complemento como se fosse o sujeito. Colocaram, o que eles colocaram? Seus filhos em um colégio de elite que levanta a bandeira de não utilizar tecnologias nas escolas. A nota 60 do livro nos remete a uma matéria do The New York Times. Vocês poderiam acessar, eu chequei, a matéria realmente existe, e ela dá conta disso aí, olha. Os pais, aqui eu tenho claramente o sujeito da maneira mais simples, igual exemplo de internet. Os meninos estão na rua, os meninos trabalham ao invés de estudar. Então, os pais trabalham. O sujeito aí, o quem do verbo, né? Eles trabalham onde? No eBay, no Google. Eles trabalham na Apple, trabalham aí no Yahoo, na Hewlett Packard, né? Então, aí está o sujeito. Seus filhos, aqui é o sujeito, olha, eles nunca, outro erro, marcar milhões de coisas. Não, o sujeito não inclui o nunca. O nunca já é aqui o adjunto adverbial. É o adjunto adverbial desse verbo aqui, olha. Nunca.
nunca usaram o Google, certo? Nunca usaram o Google. Está aqui o verbo. Aí aqui era um sujeito elíptico que eu coloquei entre colchetes aí para já destacar. No livro não tem o eles, não tem os seus filhos, né? Mas pelo contexto aqui a gente recupera, né? Papapá, colocaram seus filhos, está aqui, olha. Aí quem é que nunca escreve? Aliás, quem é que escreve com lápis? São seus filhos. Seus filhos escrevem com lápis e papel e seus professores, aqui é outro sujeito, era para marcar só um, outro erro, marcar mais de um. A tarefa diz marque um a cada período. Eu esqueci, porque eu já estou falando isso tantas vezes que a gente pensa que já falou e não falei, mas eu vou voltar aqui, antes de terminar a análise. Um parágrafo é a unidade de um texto que desenvolve uma ideia. A ideia que esse parágrafo desenvolve a partir desse espaço vazio até o final dessa citação é uma só. A de que quem produz tecnologia usada em educação não usa tecnologia voltada para a educação quando quer educar seus filhos. Então, a autora, a Catherine Lecoyer, essa canadense, ela vai lá e desenvolve essa ideia nesses vários períodos, porque dentro do parágrafo, prestem atenção, onde tem um ponto é onde termina um período, onde tem uma exclamação, onde tem uma interrogação. Aqui eu vou considerar um período só, até aqui. Certo? Aqui eu não tenho a relação sujeito-predicado. Então, o argumento, aí vem o sujeito. O computador, olha o sujeito. Quem é que impede? O quem aí, do verbo, é o sujeito. Então, o computador impede, aí em impede começa o predicado. O computador, que é sobre o que o fragmento está falando, o computador impede. O que é que ele impede? Aí os complementos do verbo. Impede o pensamento crítico. O que é que o computador faz mais? Olha outro verbo. Desumaniza o quê? A aprendizagem. O computador faz o que mais? Desumaniza o quê? A interação humana. O que é que o computador faz mais? Ele diminui o quê? O tempo de atenção dos alunos. Não é uma coisa séria para nós que estamos em ensino remoto. Então, aqui mais um sujeito, olha. Um dos pais, mais um sujeito, e aqui um aposto a esse sujeito, informação sobre esse sujeito, que eu poderia trocar, né? Eu poderia dizer o senhor Hegel ou poderia dizer um dos pais. Ele achou por bem escrever um dos pais na tradução, né? E colocar um aposto, o senhor Hegel. Aí vem uma informação a mais, olha. Formado em tecnologia e pertencente ao Departamento de Comunicação Executiva do Google, diz, aqui o verbo, e tudo isso mais é o que ele diz, começando aqui outras relações sujeito-predicado. Olha. Minha filha, mais um sujeito, que está no 5º ano do ensino fundamental, não sabe, está aqui o verbo, não sabe usar o Google. E meu filho, bastava marcar um no nosso exercício, aqui é outro período, olha. Acompanhe comigo o raciocínio. Vou melhorar o zoom um pouquinho. E meu filho, que está no 3º ano do ensino médio, está começando a aprender, certo? Aqui seria a locução verbal, mais de um verbo que equivale a um. Começa agora a aprender, né? A tecnologia, olha mais um sujeito. A tecnologia, o que tem ela? Tem o verbo ali. Gente, olha, depois de um exercício como esse, é para todo mundo tirar entre 90 e 100. A tecnologia tem o seu tempo e o seu lugar. É super fácil. Quem é que é super fácil? É a tecnologia. Aqui é um sujeito elíptico, vamos cortar, certo? É como aprender a usar pasta de dente. Esse tipo de construção, eu iria dizer para vocês que vocês poderiam desconsiderar. Ele foge ao nosso modelo, certo? Aí, olha, no Google e em todos esses sites, fazemos. Quem é que fazemos? É um nós aqui elíptico. Nós já estudamos o sujeito elíptico, eu já expliquei, né? E por esse final aqui, o emos, né? Fizemos, nós conseguimos perceber que o sujeito é o nós, certo? Nós fazemos a tecnologia tão fácil que qualquer pode usá-la.
Não há, aí aqui vocês marcariam, oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir aqui, o verbo impessoal. Não há razão pela qual as crianças não possam aprender quando forem mais velhas. Certo? Então, esse é um fragmento que vocês podem usar como start, como insight, como ideia, para vocês tecerem a reflexão de vocês na produção de texto sobre ensino remoto em 2021, tá? Ao mesmo tempo, fica aí para vocês decidirem o que, é que vocês vão dizer. Tem uma tensão para vocês colocarem mais força de um lado ou do outro, né? Numa narrativa, numa descrição, numa argumentação, que está no outro vídeo, né? Na outra aula. Então, por um lado, a tecnologia nos ajuda, né, nessa situação de ensino remoto. Por outra, ela desumaniza, ela desconcentra, ela impede o pensamento crítico, né, e desconcentra os alunos e tal. E nós que estamos nessa aí transição, também eu, entre criança e adulto para sempre, né? Como é que nós ficamos nisso, tá? Então fica aí essa brevíssima reflexão para vocês. Agora, esses camaradas dessas empresas desenvolveram as tecnologias que estão permitindo, por exemplo, agora nós temos essa aula, né? Ai de nós se não fosse isso, ia ficar um atraso aí na nossa vida, sem zero de estudos, né? Professor, mas o livro que o senhor trabalhou é diferente. Lá não dá para aplicar isso tão fácil, não. Olha, o senhor marcou aí vários verbos, eu só precisava marcar dois. Vamos para os adjuntos adnominais. Tá? Então, toda palavrinha que vem perto do sujeito ali, para defini-lo, para especificá-lo, vai ser o adjunto adnominal. Então, está aqui, seus professores. Ah, professor, um artigo também? Sim, um artigo também. Você só precisava marcar dois casos, né, de adjunto adnominal. Mas eu vou marcar os vários artigos para vocês saberem que essas palavras que definem ou indefinem o substantivo, todas elas, eu vou colocar minha seta subindo para cá, olha, todas elas são adjuntos, vou colocar AA. Vocês vão escrever por extenso, adjunto adnominal. Isso é para marcar dois casos. Eu marquei 200 aí, certo? De fato, os autos nunca, cadê a palavra aqui? Nunca, eu já tinha assinalado como um caso aqui de adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial, AD, adverbial, certo? Cadê outro aí? Tem um. Não tem um segundo aí. Não! É um adjunto adverbial. Lá nos textos que vocês vão avaliar, vai ser mais fácil, porque tem os adjuntos adverbiais de tempo, certo? Mas se vocês forem rever nossa aula de adjunto adverbial, ou derem um Google, né? Estou acabando de dizer que os homens não usam, e estou dizendo para vocês usarem. É a nossa realidade cruel, né? Não estamos na escola de elite. É para a gente pensar se o que é bom para a elite acaba chegando ou não para quem não é da elite, para a gente não comprar as novidades como a melhor coisa do mundo, né? Então está aí, essas palavras, né, que dão ideia de negação, elas são os adjuntos adverbiais. E tantos outros. Agora, rapidamente, durante esses próximos minutinhos que a gente tem, deixa eu só ver. Eram dois adjuntos adverbiais, dois adjuntos adnominais, dois... um caso de sujeito em cada um eu marquei. Está faltando só mostrar, assim, de fato, de verdade, os sujeitos, né? Então, se você viesse simplesmente aqui e marcasse diretores, empresas, pronto, já foi dois casos de sujeito. Então, é um exercício muitíssimo simples. O que dá um pouquinho mais de trabalho é encontrar os sujeitos. E vocês vão escrever por extenso. Não vão fazer como eu estou fazendo aí. Vão marcar e colocar a palavra substantivo. Marcar e colocar a expressão adjunta do nome, né? Adjunta nominal, adjunta adverbial, tá? Professor, mas o livro que o senhor passou para nós lermos, o fragmento, é muito mais difícil, não é? Eu fiz o seguinte como experiência para mais ainda vocês se sentirem incentivados a fazer essa atividade e com confiança e estudando, pesquisando, tirar a nota máxima. Eu fui lá e, olha, já marquei aí os sujeitos para vocês. Eu peguei o primeiro parágrafo da conclusão do texto, que não está para nenhum aluno, e eu fiz. E marquei os verbos desses sujeitos aí, olha. Então, esse fragmento, faltou marcar um sujeito aqui.
Ah, não, é porque é oração sem sujeito. Então, olhe, aqui eu tenho um parágrafo repetindo, revisando e concluindo. Espaço vazio até o outro espaço vazio, eu demarco uma unidade textual para o meu leitor, certo? Dentro do parágrafo, eu tenho os períodos. Cada trecho que eu vou definir aqui didaticamente, que se encerra por um ponto. Os diferentes momentos do texto, vamos chamar assim. Período 1, por favor, estejam olhando para a tela. Período 2, período 3, certo? Encontrei só esses três. Período 4, 4 períodos. Acreditem, às vezes um concurso para passar e trabalhar no emprego que ganha muito bem, uma das questões, se você errar, está fora. Se acertar, você está na luta. Uma das questões pode ser quantos períodos tem. Entenderam? Isso pode vir associado com outros temas, claro, né? Quantos períodos e quantas orações? São tantos, e você vai contar e vai por eliminação marcar a resposta certa. Então, onde eu sublinhei é o sujeito, olha. As dificuldades, o título do texto é Ajuste externo e desequilíbrio interno, 1980 a 1984. Eu fiquei curioso para saber como é que estava o momento em que eu nasci. Nasci em 1982. Como é que o Brasil estava? Estava arrasado por decisões econômicas que aumentou a pobreza, destruiu com o salário das pessoas. Era um país de fome para quem tinha salário e para quem não tinha. E o governo que estava no poder, blefando ali, jogando com as ideias, precisando de empréstimo, fingindo que não precisava. Eu fui ler sobre isso e coloquei o fragmento para vocês lerem aí e saberem a opção horrível que o povo brasileiro fez quando, em 64, foi pedir para ter poder militar no governo, né? Teve um milagre econômico, que foi crescimento econômico sem inflação, foi um verdadeiro milagre e foi muito bom. Mas a conta veio depois. E eu nasci na época que o milagre tinha passado, meu amigo. Era só desgraça. Na minha casa tinha mais de um salário, mas chegava o final do mês, a gente não tinha 3 refeições, viu? Para 4 pessoas. O salário não dava para nada. A inflação consumia tudo. Horrível. Mas, enfim, então eu peguei esse último capítulo aí de História do Brasil, certo? Para vocês verem como é fácil fazer essa atividade, eu vou fazer em 5 minutos. Olha, claro que eu fiz antes para mostrar. Vou explicar, na verdade, em 5 minutos. Espaço vazio até o fim, um parágrafo. Dentro do parágrafo, períodos. É assim que vocês vão escrever. Dentro dos períodos, relações, via de regra, né? Sujeito predicado. Então, as dificuldades em alcançar um novo acordo com o FMI, é sobre isso que o trecho vai falar. O que tem essas dificuldades? Elas se tornaram alguma coisa. Quem foi que se tornou alguma coisa? As dificuldades em alcançar um novo acordo com o FMI. Então, elas se tornaram bastante evidentes logo no início de 1985. Então, agora o parágrafo vai explicar essa dificuldade evidente. Por que é evidente? Então, vamos lá. Por um lado, aí não havia. Quando vocês virem assim, não havia ou não existia a mesma coisa, então aqui você vai escrever por extenso oração sem sujeito, certo? Oração sem sujeito. E quando vocês identificarem o sujeito, vocês vão escrever por extenso sujeito. Então, por um lado, não havia como o novo governo pudesse obter apoio político interno para mais uma carta de intenções, dado que as necessidades de financiamento externo do país haviam claramente declinado. Então, o país estava ali numa situação complicadíssima até para construir um empréstimo, né? Aí vem outro sujeito, olha, o fato explicando por que era evidente a dificuldade. Essa informação aí é a primeira evidência. A segunda aqui, olha, o fato de que o Brasil não demandaria novos recursos externos para financiar a conta corrente do balanço de pagamento. Tudo isso aí é o sujeito. Aí foi colocado informação entre parênteses, entre o sujeito e o verbo. Apesar de, nos últimos 2 anos, ter transferido para o exterior mais de 4% do PIB. Em equilíbrio, estimulava. Quem é que estimulava alguma coisa? O fato de que o Brasil não demandaria novos recursos externos
para financiar a conta corrente do balanço de pagamento. Professor, eu não estou entendendo, porque aí tem muitos conceitos que eu desconheço. São tópicos que são estudados no ensino médio nas aulas de geografia e de história, parte de PIB, né? Tem um quê de economia, mas a minha intenção aqui não é explicar isso em detalhe, porque até para mim é muito difícil, eu tenho um entendimento razoável disso, porque eu já estudei. Mas o que eu quero é que vocês percebam a mecânica. Quem é que estimulava? Então, se eu digo assim, o professor estimulava os estudantes a aprender, então o professor é o sujeito. Da mesma forma, agora eu quero que na hora de ler vocês consigam decodificar, porque se vocês não conseguirem decodificar dessa forma, vocês não vão conseguir entender depois. Se apropriar do texto, tá? Então, aqui é o sujeito, o fato de que o Brasil não demandaria novos recursos externos para financiar a conta corrente do balanço de pagamento. Isso é o quem do verbo. Quem é que estimulava? Esse fato aí, né? Estimulava o novo governo a rechaçar um estreitamento de seu espaço de manobra. Isso era uma explicação, olha, por um lado, por que se tornava evidente. Por outro lado, vou marcar aqui esse finalmente para facilitar a minha vida. Por outro lado, os banqueiros, assim como os governos dos países credores, apegaram-se. Então, quem foi que se apegou? Foi esse sujeito que tem dois núcleos, os banqueiros e os governantes. Está aqui o sujeito sublinhado. Certo? Então, você ia colocar uma seta e escrever sujeito. Agora, esse fragmento aqui está falando sobre os banqueiros e os governantes. Foram eles que apegaram-se, certo? Apegaram-se a quê? A visão de que o monitoramento do FMI era uma condição indispensável para o reescalonamento plurianual da dívida externa. Então, resumindo, o Brasil estava com dívida e com a dificuldade terrível de conseguir uma forma de ajustar as contas do governo, certo? Finalmente, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Por que eu marquei esse? Porque todas essas palavras que terminam em mente, e não vale a palavra semente, por favor, nem demente, por gentileza, são as palavras em que o mente é um sufixo, né? Então, as palavras formalmente, apressadamente, rapidamente, elas são os adjuntos adverbiais. São advérbios, logo tem a função de adjunto adverbial, né? Então, aparentemente, de acordo com o staff do FMI, o que acontece, olha, o aparente sucesso no ajuste externo brasileiro teria. Quem é que teria alguma coisa? Eu estou aqui trabalhando com essa ideia do quem, né? Quem é que teria alguma coisa? O aparente sucesso do ajuste externo brasileiro. É sobre isso que o fragmento final vai falar. E vai falar o que sobre isso? Teria curta duração, caso o governo não decidisse controlar os gastos públicos, visando a reduzir a inflação. Então, depois do milagre, que vai dos anos 60 ali até os anos 70, algo assim, ou dos 70, um pouquinho, não sei precisar bem agora. Depois do milagre veio a conta do milagre. Alta inflação, desajuste na conta, o povo cada vez mais pobre, o salário cada vez mais corroído pela inflação, e o governo sem saber como lidar com esse órgão aí de uma organização internacional, que é o Fundo Monetário Internacional, sem conseguir finalmente fechar um empréstimo para tentar melhorar. O governo não se comprometia a diminuir os seus gastos. Procurem saber quanto o governo atual está gastando e com o quê. É muito importante isso para as nossas vidas, e também os governos subsequentes, para poder a gente fazer as melhores escolhas. Então, fizeram péssimas escolhas antes de eu nascer, e quando eu nasci, o que eu vi foi a caveira terrível da fome diante de mim e da minha família. Então, o nosso exercício, marcar cada um dos sujeitos. Eita, me empolguei, passei uns minutinhos, mas vamos lá, vou encerrar. Marcar os sujeitos, marcar dois verbos. No início, olha, no início de 85 aqui, é outro adjunto adverbial. Eu detesto passar do horário, foi mal, me empolguei. Outro adjunto adverbial, tá? E os substantivos, muito fácil, o nome de qualquer coisa. Então, aqui, acordo, FMI. Aqui você tem logo de cara dois substantivos, certo? Eu vou colocar esse B como substantivo. E os seus respectivos adjuntos adnominais aqui. Acordo, o FMI. Isso aqui são dois
adjuntos adnominais, certo? Colocar aqui, adjunto adnominal. Simples assim. Um define um nome, um indefine, outro define. Certo? Tudo bem? Então, durante essa nossa exposição, que a gente aliviou bem muito no começo, até ouvindo música na tranquila, mas eu agora passei 3 minutos. O que nós vimos? Como resolver uma atividade de análise sintática, e quando vocês forem resolver isso em provas, vocês já terão aprimorado a inteligência de vocês para saber conceituar, para saber associar um conceito a um fato, que é o que uma pessoa de química precisa saber demais, né? Categorizar, classificar, perceber o que está misturado ali numa solução e separar aquela coisa. Então, em linguagem, o exercício tem a ver com isso. E vocês saberem associar um conceito a um fato. Na hora de uma prova, eu fecho a resposta para não me confundir, faço uma análise, depois comparo minha análise com a resposta. Pode ser que eu tenha analisado errado e a resposta me dê a melhor análise e eu chegue à alternativa correta, tá? Então, valeu, parabéns pelo foco aí, pela atenção e até um próximo encontro. Muito boa aula, obrigado, professor.